Então vamos para lá, Josué capítulo 1, versículo de número 6. Bom, antes de eu ler, deixa eu explicar um pouquinho, apesar que o texto é tão conhecido, mas de qualquer forma, deixa eu explicar antes da gente continuar aqui, ou fazer a leitura. O momento do texto é o seguinte: Moisés havia morrido, e antes de Moisés morrer, Moisés passa ali o cajado para o Josué. Moisés impõe as mãos sobre ele, abençoando ele, que Deus de antemão já havia escolhido Josué para ser o líder do povo de Israel, né? Na sucessão ali, então, de Moisés. E Moisés ele morre. E me parece que o Josué está um tanto quanto, por um lado, né, comovido com a morte de Moisés, que era ali o seu pai na fé, o seu pai espiritual, mas também, por outro lado, um tanto quanto receoso, temeroso com a grande missão que lhe foi confiada. Eu acredito que se eu estivesse no lugar de Moisés, eu também não estaria com sentimentos muito diferentes disso. Imagine você primeiro pela responsabilidade de substituir Moisés. Já não era tarefa fácil. Moisés, que é o grande personagem do Antigo Testamento, né? da história ali do povo de Israel. Agora ele precisa substituir. Moisés tem todo um tempo de caminhada com Deus. Moisés está no fim da sua trajetória, na verdade, né, ele morreu, acabou a trajetória dele, enquanto Josué está ainda só começando na sua caminhada. Não tem nem como comparar a experiência de Moisés com a de Josué e assim por diante. Então ele está diante de um grande desafio. Sem contar só o fato de ter que substituir Moisés, ainda a questão de ter que liderar todo o povo de Deus. Se fosse um simples povo, já não seria tarefa fácil, mas agora o povo de Deus, a responsabilidade é ainda maior. Então ele está, penso eu, né, se pegar aqui o clima do texto, que Deus está falando com ele, parece que ele está tanto quanto assustado. Deus várias vezes para ele diz, né, se esforça, tenha bom ânimo e tal. E aqui no versículo 6, mais uma vez Deus repete essas mesmas palavras, para ele se esforçar, para ele ter bom ânimo. Só que eu quero destacar o versículo 6, porque eu não quero propriamente dito falar do Josué em si, ou dessa história em si, mas sim extrair do versículo 6 um princípio aqui muito importante. Porque eu acredito o seguinte, que quando a gente entende algo errado, nós vamos crer errado. E crendo errado, nós não vamos então obter aquilo que Deus tem e quer para nós. Verdade ou não é? Então, se eu não entendo a coisa de maneira correta, a minha fé vai ser incorreta também, vai ser um pouco distorcida, o que vai me levar a não alcançar aquilo que Deus ele tem para mim. E se eu tiver uma fé, né, um tanto quanto equivocada, o grande problema é que eu vou crer que Deus vai fazer algo e que na verdade Ele não faz, que Ele nem prometeu fazer aquilo. Você está entendendo? E aí vai acabar que eu vou ficando frustrado, decepcionado. Poxa vida, mas por que Deus não fez e tal, aquela coisa toda. Então a gente precisa entender certo para crer certo. E principalmente na quarta-feira acontece muito, né, de nós orarmos sobre certas promessas de Deus. Por exemplo, né, é comum você ouvir na quarta-feira: olha, meu irmão, creia, porque a Bíblia diz que é você e a sua casa. Não é assim? Meu irmão, se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Olha, a Bíblia diz que a descendência do justo é poderosa sobre a terra. Olha, a Bíblia diz que Deus não nos deu filhos para a calamidade. Eu cito muito esse versículo, para desgraça, para destruição e tal. E aí, de uma tal forma que às vezes a pessoa ela ouve essas promessas de Deus. Eu penso que tudo
todas essas são promessas de Deus, né? Mas a pessoa, ela diz, não, então se Deus falou, vai acontecer, e eu não preciso fazer nada porque vai acontecer. E aí é que está o grande problema, aí é que está o grande perigo, porque olha só o que Deus diz aqui, ó. Diz assim, entenda que é o próprio Deus falando com Josué, não tem intermediário, amém? É o próprio Deus declarando isso. Diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Olha que coisa interessante isso aqui. Deus está dizendo, ô Josué, olha, você vai fazer esse povo herdar a terra que eu jurei que daria a eles. Deus fez uma promessa que daria a terra de Canaã ao povo de Israel, a descendência de Abraão. Amém? Foram várias gerações antes, Deus prometeu a Abraão que aquela terra que ele estava peregrinando, Deus daria para ele e para sua descendência. E só aí eu acho algo fantástico, e deixa eu até destacar isso, porque, meu irmão, você já parou para pensar, você está crendo numa promessa que foi dada ao seu tataravô? Verdade ou não é? Pensa comigo, ó. Deus prometeu a Abraão, não foi? Né? Ele reforçou a promessa a Isaac e a Jacó, mas a promessa foi a Abraão. Vamos parar para pensar. Abraão, Isaac, Jacó, José. Só aí foram 4 descendências. Aí eles vão para o Egito, não é isso? Só lá no Egito eles passam 400 anos. Meu irmão, 400 anos é no mínimo, 4 gerações. Agora, é muito mais, na verdade. 4 gerações seria se cada um desses tivesse filho com 100 anos. O que, né, é bem improvável. Então, a gente coloca fácil nessa conta umas 8 gerações. Para mais. Pegando por baixo, no mínimo, umas 8 gerações. Mas as 4 primeiras já são 12. Meu irmão, você sabe o nome do teu tataravô? Geralmente a gente para no bisavô, né? Alguns até conhecem um pouquinho mais, mas, meu irmão, a gente geralmente não sabe nem o nome. Agora, você já parou para pensar, você crê numa promessa que foi feita há 12 gerações atrás? Deus, o Senhor prometeu ao meu tataravô. Não sei nem quantos tatá tem nessa conversa aí. Mas então você veja que eles precisavam crer mesmo naquela promessa, que aquela promessa que foi feita lá atrás dizia respeito a eles, né? E isso é algo precioso, porque eu penso que a gente precisa crer nas promessas de Deus, e de forma alguma eu estou tentando dizer que a gente não tenha que crer. Nós precisamos crer na promessa, mas nós precisamos entender que a promessa de Deus não é uma sentença. E o que eu quero dizer com isso? Que a promessa de Deus, Deus faz uma promessa e não quer dizer que ela vai se cumprir automaticamente ou ainda a despeito da nossa vontade ou daquilo que a gente fizer. E tem algumas pessoas que crescem, não, pastor, Deus prometeu, então vai acontecer. Meu irmão, precisamos entender que promessa não é uma sentença. Amém? E o que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa está lá, não, pastor, é eu e a minha casa, eu me converti, então toda a minha família vai ser salva. Só que, camarada, é um grosso, é um estúpido em casa.
não dá um bom exemplo, não trata a família bem, com o seu comportamento, com a sua atitude, afasta todo mundo de si, dá um péssimo exemplo, não ora, não busca pela sua casa, meu irmão, será que vai se cumprir automaticamente? E aí vamos lá, todo filho de crente é um crentinho? Não, teus filhos de crente tá mais que os diabinhos, né? Mas é verdade ou não é? Mas não é. Então, entenda que promessa não é uma sentença. Pastor, mas se promessa não é uma sentença, o que é uma promessa? Eu entendo promessa da seguinte forma: você pode concordar comigo ou não, né? E se alguém discorda, eu respeito quem entenda diferente, mas ao meu ver, e penso que a base bíblica para isso, a gente já vai estudar melhor esse texto que a gente acabou de ler e outro, mas que a promessa de Deus é uma sinalização de Deus, é Deus dizendo assim: é isso que eu tenho para você, é aqui que você pode chegar. Você está entendendo? Então é Deus nos sinalizando, em primeiro lugar, qual é a sua vontade, o que Ele tem para nós e aonde é que nós podemos chegar. Amém? Agora, não é porque Deus prometeu algo que aquilo automaticamente vai acontecer. Pergunta para o Eli. O Eli tinha uma promessa de Deus que ele e a descendência dele seriam sacerdotes para sempre. Não foi isso? E o que é que o próprio Deus diz? Também com relação a Eli, Deus diz: eu falei isso, mas quem quebrou a promessa foi você deu coices contra o meu altar, e longe de mim tal coisa, porque eu já preparei alguém para ocupar o teu lugar. Amém? Então você perceba, meu irmão, que guarda essa frase, que promessa não é sentença. Uma coisa é a promessa de Deus, outra coisa é uma sentença. E por que eu estou falando isso? Olha para o texto, Deus está dizendo: eu não só prometi, e vamos lembrar que essa terra fazia tanta menção da promessa de Deus, é uma coisa tão vinculada com a outra, que essa terra ficou conhecida como a terra da promessa. Não é assim que até a própria Bíblia chama Canaã da terra da promessa? E Deus diz: eu não só prometi, mas eu fiz essa promessa com juramento. Eu jurei que eu daria essa terra aos filhos de Israel. Então Josué, fica tranquilo, deita numa rede, põe as pernas para cima, fica tranquilo, Josué, não esquenta a cabeça, porque eu prometi. Então vai acontecer, Josué, fica tranquilo. É isso que Deus está falando? Deus diz: eu prometi, eu jurei que eu daria essa terra para os filhos de Israel. Agora você, Josué, se esforça e tenha bom ânimo, porque você fará esse povo herdar. É engraçado que aqui Deus não diz nem assim: é eu que vou fazer. Não, quem tem que fazer é você, vai colocar esse povo dentro da terra. Meu irmão, e a responsabilidade era de Josué, não só por esse texto, a Bíblia deixa claro, mas vamos lembrar que no finalzinho lá da história de Josué, que está narrado aqui no livro de Josué, Deus dá um puxão de orelha no Josué. Deus diz para o Josué: Josué, você já está velho, avançado em dias, e ainda há muita terra para conquistar. Verdade, não é? Aí Deus diz, Deus está responsabilizando quem por não ter conquistado a terra? O Josué. Ô Josué, você se esforçou, você teve bom ânimo, mas precisava ainda mais esforço da tua parte. Precisava mais empenho, porque, e vamos parar para pensar, gente, o camarada gastou a vida dele para conquistar aquela terra.
Verdade, não é? Em vez de Deus dar um tapa nas costas para Josué, parabéns, viu? Olha, você conquistou muita coisa. Deus diz, não, ainda tinha mais. Eu tinha mais para vocês. E a totalidade do território de Israel só foi conquistado gerações depois com a vinda de Davi, no reinado de Davi. É que eles conquistam a totalidade da terra da promessa. Então Deus está dando uma bronca no Josué e dizendo, Josué, você podia ter conquistado muito mais, ainda tinha muita terra para ser conquistada. O que eu tinha para vocês era muito mais do que isso que vocês conquistaram. Olha que coisa certa, então perceba como Deus responsabiliza Josué, que dependia do esforço dele, dependia do bom ânimo dele. E pensa duas coisas que a gente precisa para alcançar a promessa de Deus: é esforço e o bom ânimo. É a receita que o próprio Deus está dando para a gente viver as promessas que Deus tem para nós. Agora, se a gente não tiver o esforço, não tiver o bom ânimo, meu irmão, mas Deus prometeu. Mas você não se esforçou, você não teve bom ânimo. O esforço, meu irmão, é aquela dedicação, é aquele empenho, de eu ir atrás, de eu me esforçar, de eu orar, de eu crer, e não só isso, mas de eu, batalhar mesmo, fazer o que tem que ser feito. Meu irmão, e vamos falar a verdade, olha só, naquela época, esse esforço que a Bíblia está dizendo de Josué, era fazer guerra. Se eu não estou enganado, foram 28 reis, com seus respectivos exércitos, que ele tomou. Meu irmão, na história é difícil de você encontrar alguém que tenha feito tamanha conquista, que tenha conquistado 28 reinos. E se eu errei aí o número, você me perdoa, mas se eu não me engano, é esse o número? Olha só que coisa séria. Amém? E ele conquistou, e era no quê? Era na guerra, era na espada, no arco, na lança, batalha após batalha, guerra após guerra, campanha após campanha. Amém? E ele foi vencendo. Agora, meu irmão, não é muito diferente de nós, só que as nossas batalhas, muitas vezes, a gente trava dentro de nós. É batalhas que nós vamos travar, com a gente mesmo. E às vezes as maiores batalhas que a gente enfrenta é com a gente mesmo. É contra, às vezes, a nossa arrogância, porque a gente precisa ser humilde. É contra, nós somos muito explosivos. Às vezes é uma guerra para você se controlar. Às vezes o familiar fala uma coisa, dá vontade do vulcão entrar em erupção. Não tem hora que dá vontade? E às vezes, meu irmão, é uma guerra para você ficar com a boca fechada. É ou não é? É uma batalha para você se controlar, para você não responder à altura e tal. E são batalhas assim. Batalhas que a gente enfrenta às vezes contra a nossa carne, porque os teus olhos estão vendo uma situação, os teus olhos estão vendo que não tem jeito, que não tem solução, mas aí você precisa guerrear ali contra aquilo para crer, para acreditar. Não vai acontecer, não vai se cumprir. Não, eu estou orando, eu vou ver a diferença acontecer na minha casa, na minha família. E guerras assim. Outra coisa é o bom ânimo. Meu irmão, se nós formos pessoas animadas, esqueça, porque nós vamos enfrentar muitas batalhas, muitas guerras, e se não tivermos o bom ânimo, continuarmos acreditando, continuarmos animados, continuarmos indo em frente, nós vamos desistir, nós vamos voltar atrás. Mas pastor, se a promessa de Deus não é uma sentença, se aquilo que Deus prometeu não se cumpre automaticamente, pastor, então o que adianta a promessa? Tudo, adianta simplesmente tudo, porque, meu irmão, entenda bem, eu gostaria que você imaginasse a nossa vida mais ou menos assim, como um barquinho, num grande lago, ou ainda num mar. E assim é a nossa vida. Deixa eu fazer essa analogia. Um barquinho, uma canoazinha, e diante da imensidão do mar, assim é a nossa vida.
Na nossa vida nós temos inúmeras possibilidades. Você pode tomar qualquer direção que você quiser, sim ou não? Pode fazer o que você quiser da tua vida. Você pode se tornar o que você quiser da tua vida, desde das piores coisas até as melhores. E aí imagine que você, nesse grande lago, nesse grande rio, você pega o seu reminho e diz: poxa vida, para que lado que eu vou? Então perceba que eu tenho 360 graus, né, para escolher para que lado que eu posso ir, para onde que eu vou. Aí algumas pessoas fazem um plano: eu quero me tornar isso, ou eu quero alcançar isso para a minha vida, deixa eu começar a remar para essa direção. E a pessoa então começa a remar, só que a maioria das pessoas vê se não é assim, aí começa a remar para essa direção. Eu quero me tornar tal coisa, eu quero fazer isso. Aí a pessoa começa a remar, daqui a pouco vem obstáculo, vem dificuldade, vem tempestade, vem isso e aquilo. Aí alguns já dizem: vai ver, Deus não quer que eu vá para esse lado. Não é assim? Ou ainda, o que penso que é até pior, alguém que diz assim: não, esse lado está muito difícil, deixa eu começar a remar agora para o outro lado. E a pessoa toma uma outra direção e começa a remar. E, para surpresa dela, para essa outra direção, daqui a pouco também vai ter obstáculo, vai ter dificuldade, porque não importa o lado que você for, vai ter obstáculo, sim ou não? Vai ter dificuldade, vão aparecer tempestades, vão aparecer ventos contrários, vão aparecer inúmeros perigos, inúmeras coisas. Aí daqui a pouco a pessoa, ela se vê de novo numa situação difícil: não, agora eu vou para o outro lado. E não é assim que a maioria das pessoas vive. Só que a pessoa que vive assim, ela vai chegar onde? Lugar nenhum. Ela vai ficar andando em zigue-zague para lá e para cá, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Não vai sair do lugar, nunca vai chegar a lugar algum. Meu irmão, nós não podemos ser dirigidos por circunstâncias. Nós não podemos ser dirigidos, e a maioria das pessoas por conveniência. O que é mais fácil? O que é melhor? Aí a pessoa diz: não, eu quero um casamento abençoado, eu quero ser feliz. Aí começa a remar: deixa eu procurar alguém, deixa eu achar. Aí acha lá o doido que quer casar, ou a doida. Aí se casa. Aí quando os dois por um tempo começam a remar junto do mesmo lado, daqui a pouco começa aparecer obstáculo, dificuldade, né? Algumas coisas não estão se entendendo, não sei o que. Daqui a pouco diz: não, melhor você ir para o teu barquinho para o outro lado, eu vou para o lado de cá, porque não está dando certo esse negócio, não é assim? Aí a pessoa começa a remar para o outro lado. Aí daqui a pouco a pessoa arruma um emprego. Aí enquanto tudo vai bem, e a pessoa está remando, até começar a surgir problema. Não, vou pedir as contas, não, vou para o outro lado. Aí começa a remar em outra direção, não é assim? Aí daqui a pouco a pessoa diz: não, mas o meu ramo de trabalho, isso aqui não está dando dinheiro, isso aqui não está dando certo. Não, eu vou partir para outro ramo, eu vou partir para outra coisa, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma especialização, vou fazer alguma coisa. Aí começa a remar para cá. Aí se matricula, fica 1 ano, 2 anos, daqui a pouco diz: não era bem isso que eu queria, não. Não, isso aqui dá muito dor de cabeça, deixa eu remar para cá. E às vezes, meu irmão, o mais triste da história é que às vezes a pessoa chega lá no final da sua vida, se ela olhar para trás, ela não fez nada da vida. Só andou em zigue-zague, só foi para um lado, para o outro, não chegou a lugar nenhum. Tá, pastor, e aonde a promessa entra aí? A promessa, meu irmão, é uma sinalização de Deus. É Deus dizendo: é para essa direção que eu tenho para a tua vida. É aqui que você pode chegar. Você está entendendo, em nome de Jesus? A promessa, ao meu ver, é isso. Eu posso pegar meu reminho e começar a remar para o lado oposto? Até posso. Até posso. Amém? Mas se eu for uma pessoa sábia, eu vou dizer: pera lá, então é ali que Deus quer que eu chegue? É isso que Deus tem para a minha vida? É ali que eu posso chegar? Então aquilo se torna um norte para mim.
Aquilo se torna uma bússola, ou para os mais atuais, um GPS, né? Pelo menos, né? Aponta então o caminho. E aí, se eu for sábio, eu começo a remar nessa direção. A diferença, pastor, daí é assim, tudo vai dar certo, né, pastor? Porque se é a promessa de Deus, se é plano de Deus, então assim, mas vai vir um vento assim me empurrando para lá, eu não vou nem precisar remar, né? Não. Vai vir obstáculo do mesmo jeito, vai vir luta do mesmo jeito, vai vir desânimo do mesmo jeito, vai vir, você está entendendo? Todo tipo de perigo, mas a diferença é que eu digo assim, não, eu vou continuar remando, eu vou me esforçar ainda mais, eu não vou desanimar, porque é aquilo ali que Deus tem para mim. Diferente, meu irmão, da pessoa que guia a sua vida pelas circunstâncias, que guia a sua vida por conveniência. Porque eu enfrento batalha, obstáculo, eu digo, não, eu vou continuar remando, eu vou continuar em frente, porque é aquilo ali que Deus Ele quer para mim. É esse esforço, esse bom ânimo que a Bíblia está dizendo que nós precisamos ter. Agora, se Deus me faz uma promessa, olha, é isso que eu tenho para você, é ali que você pode chegar, e eu digo, glória a Deus, aleluia, Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso, eu fico aqui dentro do meu barquinho, não remo, quando que eu vou chegar lá? Você está entendendo em nome de Jesus? Nunca. É isso que Deus, Ele está falando para nós. Então nós temos que pegar as promessas que Deus tem para a nossa vida e começar a remar em direção a elas. Pegar as promessas que Deus tem para a nossa vida e com muito esforço, sem perder o ânimo, sem desanimar, amém? Meu irmão, olha só, quando eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho a certeza, a garantia de Deus, que se eu me esforçar, se eu tiver um bom ânimo, eu vou chegar. Essa que é a diferença. Diferente de eu sair procurando rumo, diferente de eu sair remando em várias direções, dizendo, vou ver o que dá certo, vou ver o que funciona. Aí eu fico olhando, mas a maioria está indo para esse lado, então eu também vou para esse lado. E não é assim que acontece, né? Tem gente que foi para esse lado aqui, deu certo, então eu também vou ir para esse lado. Mas quando nós temos uma promessa de Deus, então é isso. Só que nós precisamos entender que não é eu cruzar os braços e achar que tudo vai acontecer. Não, a Bíblia está dizendo, esforça, tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhes daria. Tem uma outra orientação de Paulo para Timóteo, muito parecida até com essa. Vamos lá para a segunda epístola a Timóteo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Olha só que a Bíblia diz aqui para nós: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Olha o que ele está dizendo. Mas eu tenho que militar é guerrear, é combater pelo quê? Por elas. Aí eu te pergunto, por elas o quê? Ou por elas quem? Vamos ler de novo o texto? Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas, por essas profecias. Boa milícia. Combata por elas. Combata para que elas se cumpram na sua vida. É mais ou menos o que Deus está falando para Josué. Esforça-te, tem bom ânimo. Amém? Luta por essas promessas. Aí, se eu não me engano, é a atualizada. Eu estava lendo uma outra tradução, acho que é essa aqui, a atualizada. Ela dá um outro sentido, mas
que se encaixa também perfeitamente com aquilo que a gente está falando. Olha só, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Estou te encarregando a isso, essa obrigação que eu estou colocando sobre você. Não foi a obrigação também que Deus colocou sobre Josué? Né? Essa obrigação que estou colocando sobre você, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, nas profecias que falava a teu respeito, ó Timóteo, combate, firmado nelas o bom combate. Interessante primeiro que a expressão que Paulo usa é a mesma da frase tão conhecida lá do final da vida dele: combati o bom combate, falando da sua caminhada na fé. Não é isso? Ele está dizendo: olha, combate o bom combate, né? Luta na sua caminhada de fé, combate. E aqui, né, na corrigida diz: combate por elas, dá um entendimento para que elas se cumpram. Aqui o entendimento é um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa: combate firmado nelas o bom combate, com base nelas, naquela direção que Deus te apontou, naquele norte que Deus te deu. Abraça essas promessas ou essas profecias e pega o teu reminho, né, na analogia que eu estava fazendo, e vai para o bom combate. Então perceba que tanto uma coisa quanto a outra mostra para nós que se nós não tivermos o esforço, não tivermos bom ânimo, nós não vamos alcançar as promessas de Deus. Amém? Nós não vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Olha que coisa séria. Então, que a gente possa entender essa verdade. Quando a gente fala de promessa de Deus, uma das pessoas que muito me vem à mente é o José. E o José, ele faz isso. Ele, quando ainda era muito novo, ele, através daqueles 2 sonhos que ele teve, ele entendeu que Deus tinha uma promessa para a vida dele. Que Deus tinha algo para a vida dele, e o que Deus tinha para a vida dele era uma posição de governo, aonde as pessoas se prostrariam diante dele. Agora, aí logo em seguida, por causa daquele sonho, as coisas começam a ficar feias entre os irmãos lá, e daqui a pouco eles vendem ele para o Egito. E ele fica lá com o bração cruzado, dizendo assim: não, eu estou de escravo aqui agora, mas vocês vão ver, eu vou mandar em tudo esse negócio aqui, porque Deus prometeu, porque Deus me falou, então, se Deus prometeu, vai acontecer. É isso que ele faz? Não. Ele se esforça, ele tem bom ânimo, meu irmão. E aí ele diz: espera aí, eu estou como escravo aqui, mas Deus quer que eu alcance uma posição de governo. Deixa eu pegar o meu reminho e começar a remar. Deixa eu começar a treinar, a governar. E aí na casa de Potifar ele começa a destacar. Potifar põe ele como o que da sua casa? Como governando a sua casa. Sim ou não? Ele que dá ordem aos empregados, ele que decide tudo, ele que toma todas as decisões. A Bíblia diz que Potifar só se preocupava com o que tinha na mesa para ele comer. Olha que bênção, né? É uma vida invejável essa, né? Não precisava se preocupar com mais nada, porque tudo era da responsabilidade do José. Ele não chegava lá e dizia: você pagou a conta de luz, hein? Vai vir aumento, hein? Vê se paga. Não, ele não se preocupava com nada, porque tudo era José que tomava conta. Meu irmão, aquilo ali já era uma escola para José. José estava treinando a se tornar um governador. Aí agora a gente conhece a história: a esposa de Potifar quer ter um caso com ele, não aceita, vai parar na prisão. Lá na prisão, o que ele está fazendo? Com o bração cruzado, dizendo: não, vocês vão ver, nós vamos mandar isso aqui. Não. Ele está treinando novamente governo, dentro das ferramentas que ele tem. Perceba que, olha só, ele foi treinado, ou ainda ele se treinou a administrar a fartura na casa de Potifar. Ele também se treinou a administrar a escassez dentro do cárcere.
E a Bíblia diz que o carcereiro então larga a prisão agora na mão do José, e é ele que faz todo o serviço, ele que toma conta ali. Você acha que havia fartura na prisão, gente? Não, e agora ele precisa aprender a, com poucos recursos, na escassez, a saber administrar bem, a saber governar bem. Aí daqui a pouco ele tem um sonho, fala tem um sonho, ele interpreta, ele vai diante do faraó. Meu irmão, a interpretação do sonho, quem deu para ele foi Deus. Mas a solução do problema, sabe que foi Deus que falou para ele? Não me parece. Aí ele dá a interpretação, diz, Deus revelou, Deus falou que é isso que significa o teu sonho. Agora o faraó, deixa eu te dar um conselho. Se eu fosse você, eu aproveitava os anos de fartura e armazenava 20% de tudo que o Egito produz, 1/5 de tudo que o Egito produz, para que quando vier o tempo de escassez, então você possa passar pelo tempo de escassez. O faraó começa a olhar para ele e diz assim, achei um bom administrador. Já estava pronto, porque estava há muito tempo, com muito esforço, remando. Você está entendendo, em nome de Jesus? E o faraó diz, é você mesmo, sabe esse plano de governo aí que você acabou de me apresentar? Então você é o camarada para colocar isso em prática. Amém? Então, meu irmão, nós precisamos entender isso. Agora a gente ficar com o bracinho cruzado e dizer, não, Deus prometeu, então vai se cumprir. Não, meu irmão, Deus prometeu. Agora o que ele está dizendo para nós, Josué? Esforce, tem boa, e que assim eu e você possamos fazer e entender dessa forma a promessa. Deus me fez uma promessa, meu irmão, Deus está sinalizando o que Ele tem para mim, o que Ele quer, aonde que eu posso chegar. Então deixa eu começar a me esforçar para chegar lá. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.